Muito bem, vamos seguir nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro. Estamos no capítulo 2, onde Pedro está falando sobre os falsos mestres, né? A teologia e a ética desses falsos mestres. No primeiro versículo do capítulo 2 nós falamos que os falsos mestres, eles são, na verdade, promotores de falsas doutrinas. E já quando nós vamos para o versículo 2, Pedro fala que os falsos mestres, eles são promotores de uma falsa conduta. Olha o versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A teologia, ela é a mãe da ética, e a conduta é a filha da doutrina. Isso é uma frase escrita por Hernandes Dias Lopes que vale a pena nós pensarmos. Eu vou repetir. A teologia é mãe da ética e a conduta é filha da doutrina. Ética e conduta são duas coisas próximas. Da mesma forma que teologia e doutrina precisam caminhar também, uma dependendo da outra. Aquilo que uma pessoa crê vai determinar o que ela faz. Então, os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina, consequentemente, viviam uma falsa vida. Essas práticas libertinas, elas eram ensinadas e eram seguidas por esses falsos mestres. E por causa do seu falso discipulado, o evangelho era manchado, o caminho da verdade, ele era infamado, ou seja, criava muitos problemas. E é justamente contra isso que Pedro está escrevendo e exortando nesta segunda carta. É conhecida a expressão: o diabo nunca é tão satânico como quando carrega uma Bíblia. É uma frase muito séria. O diabo nunca é tão satânico quando carrega uma Bíblia. A expressão práticas libertinas que Pedro coloca aqui é a tradução de um termo grego, azelgeia, que refere-se a uma imoralidade sem pudor. Se aplica a alguém que perdeu completamente a compostura, uma pessoa que nem sequer tenta esconder suas práticas libertinas, uma pessoa que não está nem preocupada em manter as aparências. Esses falsos mestres, eles tinham um comportamento sexual excessivamente desregrado. Outro comentarista disse que essa palavra, azelgeia, descreve a atitude de uma pessoa que perdeu a vergonha, uma pessoa que não dá importância alguma para a sua própria reputação, aquela pessoa que não se preocupa com o juízo de Deus e nem mesmo com o juízo dos homens, não está nem aí para nada. É aquela pessoa que quer viver do seu jeito e não importa com nada. Sabe, a verdadeira doutrina, ela deve resultar em meu viver. A minha vida deve ser um reflexo daquilo que eu creio. E eu preciso estar bem fundamentado, eu preciso saber o que eu creio para que a minha vida possa refletir isso. A primeira parte do verso 3 fala que os falsos mestres, eles são movidos por amor ao dinheiro. Olha o que diz. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Sabe, meus irmãos, tanto a falsa teologia como a falsa moralidade dos mestres enganosos eram governados por um único sentimento, a avareza. A avareza, que significa, no seu original, aquele desejo de possuir mais, de ter mais, aquela ânsia de possuir aquilo que o homem não tem direito de desejar, muito menos de tomar para si. E esses falsos mestres, o que eles faziam, eles estavam interessados nos bens das pessoas. Ele estava interessado no que as pessoas tinham, não na salvação dessas pessoas. Eram exploradores, não eram pastores do rebanho. Esses falsos mestres, eles agiam como mercenários e não como obreiros fiéis. O amor ao dinheiro era um vetor que motivava esses obreiros da iniquidade. Eles usavam o ministério unicamente para fazer dinheiro.
e não para fazer a obra de Deus. E Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu lendo isso aqui pensando, meus irmãos, essa mesma realidade é vista ainda hoje, não é? Quantos pregadores inescrupulosos, fraudulentos, pessoas pregando falsas doutrinas com um único fim: a ganância de seus corações. Homens que estão cheios de cobiça, que distorcem a verdade unicamente para quê? Para enganar as pessoas, para arrancar delas benefícios financeiros. O templo se transforma muitas vezes em apenas esconderijo de ladrões. Felizmente, hoje encontramos as mesmas coisas. Os falsos mestres usavam palavras fictícias. É o termo grego aqui, plastos, de onde vem a palavra plástico, ou seja, palavras de plástico, palavras que podem significar qualquer coisa. Lembra que eu falei agora há pouco que o diabo nunca é tão satânico como quando carregam a Bíblia? Então, Satanás e seus ministros usam a Bíblia, não para esclarecer, mas para enganar. Eu sempre exorto, eu sempre oriento: cuidado, não é porque está usando uma Bíblia que merece nossa confiança. Não é porque está com a Bíblia na mão, fazendo uma leitura, fazendo algum comentário, que você vai parar para ouvir. Cuidado, cuidado. Não é porque tem palavras dóceis, agradáveis ao ouvido, palavras bonitas, que vai fazer sentido você parar para ouvir. Cuidado com o seu YouTube, cuidado com a sua TV, cuidado com o seu rádio. A gente precisa tomar cuidado nesses tempos de tanta mentira sendo ensinada. Nós temos visto crescer no Brasil, principalmente, e no mundo afora, igrejas que são verdadeiras franquias. O propósito final não é a proclamação do Evangelho, mas é arrecadar dinheiro. Pessoas que colocam seus líderes lá para poder tirar dinheiro. E se a igreja não está dando lucro, troca de pastor como se troca de gerente de uma empresa. Infelizmente, irmãos, é uma realidade. E muitos são levados por esses falsos ensinamentos. Pregadores movidos pelo amor ao dinheiro, e conseguem manipular a mente de muitos que também têm o mesmo sentimento, que querem ter benefícios. Pessoas estão lotando esses lugares porque querem as suas bênçãos, quer ter sua prosperidade financeira, quer ter dinheiro também, quer ver alguma coisa acontecer, e se esquecem do fundamento que deve ser preservado. Sabe, pregadores movidos pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Pessoas que são especialistas em tirar até o último centavo do bolso dos fiéis, chantageando o povo com ameaças fictícias, seduzindo com promessas mirabolantes. Pessoas que pegam a Bíblia e torcem ela sem nenhum pudor. Para quê? Para tirar lucro cada vez mais gordo. E vão transformando o púlpito num balcão, o templo num covil de roubadores, e os fiéis, infelizmente, num bando de explorados. Alguns desses pregadores, talvez a grande maioria nem saiba, mas alguns desses pregadores se tornam empresários riquíssimos, enquanto o povo seduzido, e eu vou fazer uso do mesmo termo que Pedro usa, seduzido por suas palavras de plástico e abastecendo os seus falsos mestres num luxo pecaminoso. Triste realidade, mas infelizmente é a realidade. E eu termino com a parte B do versículo 10, que diz: colherão seus frutos, que lembra, que eles colherão seus frutos amargos da sua semeadura insensata. Olha o que diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Os falsos mestres, eles podem até prosperar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Pode até enganar muitos por longo tempo, mas o juízo um dia alcançará. A sua destruição já está lavrada pelo próprio Deus, e esse dia em breve chegará. Deus tem zelo pela sua palavra, Deus tem zelo pelo seu povo. Aqueles que se lançam na maldita obra de torcer a verdade,
e usam a mentira para viver uma vida subterrânea, desregrada, ao mesmo tempo que exploram os fiéis, precisam saber, não vão ficar impunes. E a palavra que eu termino para você é a palavra atentai-vos. Esteja atento para não ser enganado, engodado por esses falsos mestres. Deus nos abençoe.